A paz do Senhor Jesus, que nos fala aqui é o apóstolo do Ministério União da Igreja. O livro de Mateus, capítulo 24, e o versículo 6 e 7 fala assim: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não assustei, porque é mistério que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Quando se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Amém? Então, o contexto dessa mensagem se dá quando Jesus, aleluia, ia saindo do templo com seus discípulos, né? Aí ele fala, não está vendo tudo isso? Né, os prédios, tudo em volta. E aí o Senhor começa a falar das coisas que aconteceriam a sua vinda gloriosa. E o que me chama a atenção é o fato que, um dos fatos que está acontecendo agora em Mateus, no livro Mateus 24, e o versículo 7, né? Que fala, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, né? Estamos vivendo nesses dias, né, atuais, um forte terremoto que atingiu, né, a Turquia, a Síria, e foram muitas as baixas, né, muitos mortos. E aí se pergunta, mas o Senhor não já tinha falado sobre isso? Como se precaver contra as pestes, os terremotos? Irmãos, cientificamente eu acredito que não há uma maneira eficaz de se defender contra algum terremoto ou uma peste que flua. Nós vimos o exemplo do coronavírus, que veio destruindo, né? Muitas pessoas morreram e até hoje ainda não conseguiram uma cura, né? Eu acredito que o que foi usado, alguns medicamentos que politicamente foram usados para não serem adotados, mas que foram eficazes, nós conhecemos já. Mas isso não vem ao caso agora de entrar em detalhes sobre isso. Mas o que fazer para se precaver, né? Para se defender? Porque de tantos ataques, muitas vezes a gente consegue se desvencilhar, se preparando, né? Contra eles a depender. Mas um tipo de catástrofe dessa, um terremoto, né, que destruiu tantas casas, destruiu e destrói, né? Quando ele acontece, no lugar que acontece, é devastador o rastro de destruição. Mas a palavra de Deus fala sobre Deus de uma maneira, aleluia, que a gente deve buscar nele o socorro para se libertar de todas as situações, né? Muitas vezes, quando estamos dentro da circunstância, da situação, do problema, parece que a gente começa a enfrentar algo que não tem, naquele momento, uma solução, né? Um terremoto mesmo. Não tem como. Todos ficam impotentes diante. Pode ser a força que for, né? Pode ser o governo que for, que esteja preparado de forma bélica, de forma científica, né? Possa ser que seja o país que for, com a estrutura que tiver, mas não consegue. Mas a Bíblia fala sobre Deus, sobre a proteção de Deus. E a Bíblia diz no Salmo, que é bem conhecido, 91, né? Que 1000 cai ao lado, 10.000 à direita e a pessoa não é atingida.
Então, a proteção de Deus vai até onde? A Bíblia diz que Deus guarda os seus, que Deus defende o seu povo. Então, o fato de ele ter dito que aconteceria todas essas coisas, a gente não está escape de viver. Será que não, cristãos não tiveram baixa nessas mortes? Sim, com certeza haviam cristãos ali. Haviam pessoas que de alguma maneira temiam a Deus. Mas a Bíblia fala que a nossa fé tem que estar no Senhor, né? Pedindo a Ele a sua proteção. Nesse momento, é o momento de estar orando pelas vítimas, é o momento de estar pedindo a Deus livramento, como a gente já havia há muito tempo orado. Se a pessoa, se a gente deixasse para orar, como muitos estão pedindo na hora, graças a Deus que a igreja de Deus tem essa postura, né? Ela ora sempre e por todas as nações. Então, esses países afetados hoje, eles estão sempre debaixo de cobertura de oração, principalmente Israel e outras nações como o Brasil e etc. Então, eu acredito que não foi pior devido já às orações que acontecem constantemente, né? Então, o que se resta fazer, além de orar pelos que perderam seus pertences, a vida, seus parentes, é continuar buscando a presença de Deus para que não venham acontecer coisas piores, porque o mundo jaz maligno, o caminho que a terra tem levado, tem ido, tem traçado para si, tem caminhado, são caminhos de morte, porque a idolatria, né, as coisas, aquilo que não tem, que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, ouvido, mas não ouve. A idolatria é o dinheiro, né? O desamor, né? A falta de humanidade tem cercado o mundo inteiro. E isso, com certeza, não tem cheirado bem as narinas de Deus. Então, mediante tudo isso que aconteceu e pode acontecer no mundo ainda, é preciso haver o arrependimento. A humanidade precisa se prostrar diante de Deus. Ainda existem países que não são completamente evangelizados. Ainda existem nações que ainda não temem a Deus, né? Tem algumas nações que até proíbem a pregação do Evangelho, não sabendo eles que a proteção do homem, a salvação, só vem de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Está registrado na palavra de Deus. Então, irmãos, aconteça o que for no mundo, a única porta de escape é Jesus Cristo. A porta de escape está em Deus. A porta de escape para nada que acontece no mundo não estão nas vacinas, não. Entendeu? Que se aprimore a ciência, mas não estão nas vacinas, não. Tudo é Deus. Ele que criou tudo pela sua palavra. E só Deus pode nos guardar, como alguns acontecimentos que já houveram, né? Das barragens que romperam, pessoas foram mortas, cidades foram inundadas, por causa da ganância do homem e também da falta de cuidado, né? Porque nós vimos maneira que eles podem, de alguma forma, glória a Deus, acumular o material daquilo que eles fazem, desenvolvem, e eles não fazem da maneira certa e ficar apoiando nas barragens, deixando elas ser guardadas, as águas lamas, os destritos, na verdade, de todo o material químico que eles desenvolvem, eles ficam acumulando em paredes. E a água, nada segura a força da água, nada segura. Quando ela rompe, nada fica na frente, como nós já vimos. Então eu só aconselho que se fortaleçam em Jesus. Entregue o caminho de vocês a Jesus. Não de palavra, Deus está me vendo, mas eu vou continuar na vida de pecado. Deus está me vendo, mas eu vou fazer uma oração de vez em quando, uma campanhazinha,
mas eu vou continuar na vida errada. Tá vindo uma festa maldita aí, né? Que os governos, né? As prefeituras ficam doidas para ganhar dinheiro, os patrocinadores, né? E para as pessoas ficarem ali naquelas orgias, naquelas coisas que desagradam a Deus. Uma festa que tem a sua tradução, o nome festa da carne, não pode agradar a Deus, está na Bíblia. Então o homem se prepara para tanta coisa, só não se prepara para ser salvo, só não se prepara para romper a sua vida com as trevas, e isso tem provocado o zelo de Deus. Entendeu? O zelo de Deus para proteger é maravilhoso, também para trazer juízo é perfeito. Então, a gente sabendo disso, a gente vai se prostrar, pedir perdão a Deus pelas imperfeições, que são muitas, inúmeras, e a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Então, ao invés de reclamar, ao invés de se desesperar, adore, peça perdão a Deus. E o conselho que eu deixo para todos os lugares, todas as nações: aceita Jesus, busca a presença dele, pede misericórdia, porque se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Amém? Que cada um se apegue a Deus, deixe a vida de treva, deixe a vida de iniquidade, e Deus os abençoará, e Deus nos guardará de todos esses tipos de situações climáticas, né, que destroem cidades inteiras e vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus abençoe o povo que está passando neste momento, né, com essas perdas de parentes, de imóveis, móveis. Que Deus tenha misericórdia, que nós possamos nos firmar em Deus, pedir misericórdia mais e mais a Ele. Oremos. Senhor, quero apresentar o pessoal, meu Deus, as nações, como a Síria, como a Turquia, todos que estão envolvidos nesse acontecimento, meu Pai, de terremotos. Meu Deus, tenha misericórdia. Quebra as cadeias espirituais nas regiões celestiais, dá livramento. Pai, guarda-nos dos acidentes, meu Deus. Guarda-nos, Senhor, das maldições. Guarda-nos de toda sorte de terremoto, como tem acontecido. Nos guarda dentro de cada situação. Guarda as nações do mundo. Consola e fortalece as famílias. Nos livra, Senhor, com a tua misericórdia. Pois a tua palavra diz que o Senhor é um Deus misericordioso, e a gente sabe que é. Deus, Criador do céu e da terra, tem compaixão de nós e nos livra. É que eu te peço nesta hora, de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus em Cristo nos abençoe e guarde. Amém.